Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Salve Maria! Falarei hoje sobre o inferno. Muitos podem pensar, por que falar sobre o inferno? É um assunto ultrapassado, é um assunto antigo, já não existe mais, isso aí é uma lenda antiga que existia. Ou outros podem falar, para que falar do inferno? Deus é amor, Deus é pura bondade, Deus vai salvar todo mundo. Essas ideias são ideias erradas, que infelizmente se difundiram e muitos católicos acreditam. Isso é tão verdade que, para ter uma ideia da importância do inferno, o próprio Jesus, no Novo Testamento, ele falou 18 vezes sobre o inferno. 18 vezes. Porque Jesus ele queria mostrar que não só o inferno é uma realidade, como devemos pensar sempre nisso para que possamos fugir do inferno. Não é isso que Deus quer. Deus nos criou cada um pensando na santidade, pensando na nossa salvação. Se Deus criou cada um de nós, é porque Ele quer que um dia nós possamos viver com Ele na bem-aventurança eterna. E Deus nos criou e deu todos os meios para que nós conseguíssemos a nossa salvação. Se nós não conseguirmos, foi por um erro nosso, por falha nossa, pois não nos atentamos completamente à grande realidade, que é a salvação da nossa alma. Nós acabamos nos perdemos nos prazeres secundários, nos interesses do mundo, e deixamos de lado a salvação de nossa alma. Então, o que é o inferno? Como que uma pessoa é condenada ao inferno? Já que ele existe, como que uma pessoa cai no inferno? O inferno é uma realidade que vão todos aqueles que cometem pecados mortais. O que é um pecado mortal? Antes disso, antes de saber o que é um pecado mortal, a gente tem que diferenciar. Existem dois tipos de pecado. O pecado mortal, que é um pecado grave, e o pecado venial, que é um pecado leve. Para sabermos se cometemos ou não pecados, basta comparar nossas ações com os 10 mandamentos que nos foram dados por Deus e os 5 mandamentos da igreja. Caso nós transgredirmos um dos mandamentos, um dos 10 mandamentos de Deus, ou um dos 5 mandamentos da igreja, estaremos cometendo pecado. De acordo com a gravidade, será pecado leve ou pecado mortal. Muitos podem pensar, não, mas eu nunca matei, eu nunca roubei. Meus parentes nunca mataram, nunca roubaram, então eles nunca vão para o inferno. Esse é um engano comum. Pensar que somente a morte ou o roubo são pecados mortais. Muitos são pecados mortais. De acordo com todos os mandamentos, existem colocações de pecados. E Nossa Senhora em Fátima, ela nos disse, os pecados que mais levam ao inferno são os pecados da carne. Nesse mundo que a gente vive hoje, em que a sensualidade está exacerbada, em que proliferam cada vez mais e mais pecados da carne, muitos não percebem que esses pecados são pecados gravíssimos. Então, para ter uma ideia, basta olhar a nossa sociedade. Quantas pessoas não têm relações sexuais antes do casamento? Isso é um pecado mortal. Quantas pessoas não se envolvem com pornografia, não se envolvem com masturbação? Isso é pecado mortal. Então, como Nossa Senhora falou em Fátima, em 1917, imagina 100 anos atrás, quantas almas já não se perdiam pelos pecados da impureza. Imagina hoje, nos nossos tempos, no Brasil, quantas e quantas almas, quantos jovens, quantos adultos não são arrastados ao inferno por causa dos seus pecados mortais da impureza. Não só esses pecados da impureza, muitos outros são, como por exemplo, faltar da missa aos domingos. É um pecado grave e muitos não se atentam. Muitos dizem católicos vão na missa quando querem e não sabem que ao faltar de uma missa estão cometendo um pecado mortal. Então, que nós possamos saber que existe essa realidade que é o inferno. E devemos a todo custo buscar nos afastarmos dele. Como? Nossa Senhora em Fátima também, ela deu uma descrição de como que era o inferno. E essa descrição que foi passada aos 3 pastorinhos, Nossa Senhora disse o seguinte. Os pastorinhos, aliás, eles relatam o seguinte. Vimos como em um mar de fogo emergidos os demônios e as almas, quase como carvões transparentes e pretos, queimados em forma humana, flutuando no incêndio alçado de fumos e cadentes de cada lado, como faíscas de grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que aterrorizavam e faziam desmaiar de medo. Nossa Senhora disse isso em Fátima. Revelou isso. Devemos atentar. Na Bíblia fala, o inferno é um fogo.
E o problema disso é que o inferno é eterno. É a separação completa de Deus. Isso que é o pior do inferno. Imagina, a pior dor que nós temos aqui na terra é uma dor que passa. Passa porque a dor foi curada ou passa porque morremos. No inferno não. A dor será eterna. Esse é o grande problema. Mas não nos devemos nos afligir por causa disso, porque a própria Nossa Senhora em Fátima, ela nos deu o remédio. E o remédio é o seguinte, como ela disse, nas palavras dela, para salvar, o Senhor, próprio Deus, Senhor Jesus Cristo, quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. É a devoção ao Imaculado Coração de Maria que nos salva, que nos protege do inferno, que nos livra. É através do Imaculado Coração de Maria que conseguimos as graças para a nossa santificação, que conseguimos as graças necessárias para que conseguimos deixar os pecados mortais de lado, para que conseguimos crescer cada vez mais nas virtudes, cada vez mais crescer no amor a Deus. Então é por meio de Nossa Senhora que conseguiremos crescer cada vez mais na caminhada e nos afastar cada vez mais do inferno. E também, através de Nossa Senhora, devemos não só salvar a nós, mas aos que estão próximos. Através, por exemplo, do terço, das orações, como uma oração pode salvar almas. Quantas orações não podemos fazer para salvar os nossos familiares? Devemos rezar muito pela salvação deles. Não só isso, Nossa Senhora também passou em Fátima a questão da penitência. Podemos fazer penitência pelos nossos familiares. Nossa Senhora falou em Fátima, muitas almas se perdem porque não tem quem se sacrifique por elas. Que façamos sacrifícios, façamos penitências, mortificações pelos nossos familiares, para que eles possam escapar da realidade do inferno. Então, diante de tudo isso, que possamos tirar essa lição. O inferno existe, comprovado pelo próprio Nosso Senhor, que está dito no Evangelho, e pela Nossa Senhora em sua aparição em Fátima, aprovada pela Igreja. Sabendo disso, que usemos a devoção a ela como um escudo, como uma arma para fugir do inferno e livrar os nossos parentes do inferno. Salve Maria!